Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui dentro do meu carro, esperando para trabalhar, aproveitando para fazer uns videozinhos. A recém fiz um videozinho lá pro TikTok. Eu estou fazendo uma sequência lá no TikTok de videozinhos, aonde eu falo sobre a árvore da vida. Aqui eu fiz num vídeo só. Lá eu estou fazendo parte por parte, tá? Porque lá os vídeos são mais curtinhos. Bom, aliás, faço o convite para vocês, se vocês têm instalado no celular de vocês, no computador de vocês, o TikTok, não é só bobagem que tem lá no TikTok. Tem muita bobagem? Tem muita bobagem. Mas também vocês encontram vídeos interessantes. No meu caso, eu sempre estou colocando livros lá sobre os livros que eu estou lendo, etc. Fazendo alguns comentários, né? E estou sempre botando alguma coisinha ou outra lá. E também tem muitos canais que eu sigo lá que são bem legais. Canais de rabinos, canais de Kabbalah, né? Que eu gosto muito. Também canais espíritas, enfim, eu sigo vários canais lá. E como qualquer outra rede social, a gente tem que saber usar, né? Mas enfim, o que eu queria fazer aqui agora era trazer para vocês um breve comentário que eu até fiz lá no TikTok e agora refaço aqui esse comentário sobre o livro que eu estou lendo, tá? Que eu tinha deixado um pouquinho de lado para terminar as outras leituras que eu estava fazendo e acabei deixando um pouquinho de lado aquele vídeo que se referia, aquele livro, desculpa, que se referia à projeção astral, o Astral Projection, que eu vou deixar a capinha aqui em cima para vocês, tá? É um livro que eu estava lendo, comentei aqui com vocês em um vídeo que eu estava lendo, falei um pouquinho sobre uma primeira parte ali do que eu li, e agora eu retomei a leitura, estou indo um pouquinho mais adiante e vou trazendo para vocês, à medida que eu vou lendo, algumas coisinhas interessantes, tá? O livro, ele é bastante prático, esse livro, tá? E ele traz vários e vários exercícios durante os capítulos que vão falando de coisas muito interessantes que nos auxiliam no desenvolvimento da projeção astral, tá? E no capítulo que eu estou agora, que fala sobre o sistema de crenças, tá? E mostra como as crenças, elas nos limitam muitas vezes, não só para realizar a projeção astral, eu até já fiz um vídeo sobre as crenças limitantes, mas aqui no livro eu achei interessante a discussão que ele está fazendo ali, porque ele fala que as crenças também nos dificultam para compreender as experiências que nós temos já no plano astral, visto que a gente tem experiências fora do corpo todas as noites, né? Nós dormimos, nós nos desprendemos para fora do nosso corpo físico. Às vezes ficamos sobrevoando um pouquinho ali acima do corpo físico, perdidos em pensamentos. Outras vezes a gente sai a perambular por aí, outras vezes sai em auxílio. Enfim, nós temos várias experiências durante o nosso período de sono e a gente não traz lembranças ou traz lembranças adaptadas, porque nosso cérebro, ao receber as informações que nós estamos tendo do outro lado, ele interpreta e mistura essas informações, tá? É como que, vamos supor, nós vejamos algum ser estranho do outro lado, né, nas nossas experiências, do qual a gente não sabe como explicar. Nosso cérebro, ele, quando a gente retorna para o corpo físico, ele interpreta aquilo ali de alguma forma. Por isso a gente às vezes tem sonhos tão malucos, né? Porque além de ser resquícios daquilo que a gente viu no nosso dia a dia, que nos impactou durante o dia a dia, que chamou nossa atenção, e a gente carrega isso para os sonhos e mistura isso com as experiências que nós temos do outro lado. Além disso, coisas que a gente vê e que a gente não compreende, elas são interpretadas, né? Assim como eu estava falando, a gente vê, sei lá, algo muito estranho do outro lado e a gente não sabe como entender isso, a gente transforma em algo mais acessível para o nosso subconsciente, tá? Então ele dá vários exercícios que a gente faz durante o dia
exercícios de pensamento, onde a gente vai, por exemplo, começar a prestar atenção em todas as coisas que a gente vê no nosso dia a dia e tentar entender como aquilo está influenciando na nossa criação de padrões de crenças, né? De como a gente está entendendo o que está acontecendo naquele momento ali que a gente está tendo aquele determinado pensamento. Ele manda, por exemplo, ali, manda não, sugere, né? Ele sugere ali um exercício que a gente vai, por exemplo, para algum lugar, né? Ele fala o banheiro até ali. Se vai no banheiro, por exemplo, fica lá quietinho, porque é um lugar onde a gente pode se isolar. Vai lá e começa a refletir, pensar: o que eu tomei no meu café da manhã, o que eu comi no meu café da manhã? Tentar lembrar daquilo, organizar o pensamento. Tinha muito açúcar? Tinha pouco açúcar? Como que era? Como que não era? Ou o que eu comi, por exemplo, há 2 horas atrás, há 1 hora atrás. Fazer tipo uma reflexão sobre aquilo que você comeu, né? Por que sobre o que você comeu? Porque aí você vai ter a lembrança visual, vai ter a lembrança tátil muitas vezes, gustativa também, né? Então trabalha vários sentidos ali. Ele faz você fazer essa reflexão, trazer esse pensamento de volta e recriar ele. Isso ajuda para as próprias rememorações que você tem dos seus sonhos, tá? Outro exercício que ele dá ali também, que é bem interessante, é você trabalhar observando como a tua mente ela cria padrões de interpretações das coisas. Por exemplo, passa uma moto fazendo um barulho. Normalmente você vai pensar, é uma moto, né? Ele diz o seguinte: tente utilizar a sua imaginação e pensar assim, é um antílope. Ele usa o antílope, que não é muito comum aqui para nós, mas enfim, é um cavalo ou algo do tipo que está passando ali, né? Usar a imaginação. Por quê? Para você entender como a sua mente cria essas combinações, né, de uma moto para um cavalo, para um antílope ou algo do tipo. Qual é o padrão que a tua mente usa para criar esses pensamentos, né? Isso ajuda também para que aquilo que você viu lá no plano astral e interpretou aqui fisicamente, né? Você compreender como é que foi feito isso, qual é o padrão que você tem no seu subconsciente para criar aquelas imagens. Então é mais um exercício onde ele utiliza aí de como você pode interpretar aquilo que você vê, aquilo que você presencia do outro lado, tá? Então é bem interessante tudo isso, porque ele diz que os nossos padrões, né, os nossos padrões de crenças é que vão fazer com que a gente interprete as nossas experiências do plano astral e talvez até a gente perca de entender uma experiência que seja muito significativa que nós tivemos em sonho e nós deixamos de tentar entender aquela experiência porque a gente acha ela muito esdrúxula, muito estranha, etc. Mas a gente não para tentar entender o que tem por trás daquele sonho. O que nossa mente está querendo nos dizer, né? Então, esses exercícios ajudam justamente nesse tipo de compreensão, né? Então, é muito interessante tudo isso, né, pessoal? Porque trabalha com todo o nosso sistema aí de crenças, daquilo que a gente acha que compreende, aquilo que a gente acha que entende, né? Aquilo que a gente acha que pode simbolizar determinadas coisas. E, sim, nós temos muitos símbolos internos, né? Muitos símbolos arquetípicos que a gente acaba criando para tentar explicar determinadas coisas das nossas vidas, tá? E isso é super normal. A nossa mente ela trabalha muito com símbolos.
e as nossas crenças, elas podem acabar nos limitando bastante. É uma defesa também, né? Para que a gente não acabe enlouquecendo às vezes com coisas que a gente está vendo no plano astral e tentando entender às vezes. O nosso cérebro ele tem o objetivo de nos proteger, né? E aí ele acaba criando maluquices às vezes para que a gente descarte e coloque de lado, né? Então não é por mal, né? É por proteção, é natural, né? Então isso que é importante que a gente comece a entender, comece a compreender e trabalhar esses sistemas de crenças, né? Os nossos próprios medos, as nossas próprias angústias, que a gente vê determinadas coisas do outro lado e tem medo do que possa acontecer trazendo para cá, ou a angústia que possa trazer para cá, né? Então tudo isso são sistemas de crenças que nós temos e que vão dificultando nossas experiências, atrapalhando nossas experiências e que a gente precisa aos pouquinhos ir trabalhando, né? Ir compreendendo, ir melhorando e principalmente nos autoconhecendo, né? Tendo autoconsciência. A projeção astral, pessoal, é justamente isso, uma grande tomada de autoconsciência, né? A gente aprender a reconhecer os nossos padrões, a como a gente pensa, como a gente sente, etc. Certo, pessoal? Então é um breve comentário aí sobre o livro, dessa parte do capítulo aí sobre o sistema de crenças, que eu achei bem interessante. Deixo essas dicas para vocês aprenderem, para vocês praticarem no dia a dia de vocês. E vamos lendo, vamos vendo como é que vai ficando o livro. Ele traz bastante experiências dele também. De repente eu trago algumas experiências aqui para vocês, narro algumas experiências dele também, que eu acho que é bem legal, né? E assim vocês vão conhecendo o livro. E eu sei que muita gente não vai ter acesso a esse livro, uma porque ele é em inglês, outra porque é difícil de conseguir, né? Eu não sei se eu não peguei a última cópia que tinha aqui em um sebo. Então, às vezes é difícil de conseguir, mas é algo legal para vocês conhecerem, né? Para vocês terem um pouquinho mais aí de conhecimento sobre as experiências fora do corpo e também da literatura sobre o assunto. Um grande abraço, paz profunda, shalom, shalom.